Fórum Paulista de Desenvolvimento. Em seguida, nós teremos a alegria e a honra de ter conosco aqui, no FOPA 2020, o doutor Mário Luiz Sarrubo, que é o procurador-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. O Ministério Público, defensor da sociedade, guardião da lei, promotor também com suas políticas públicas de justiça e desenvolvimento. Então, com muita satisfação, passo a palavra ao doutor Mário Luiz Sarrubo, dizendo que eu sou de Pindamonhangaba, terra do promotor das Américas, que fez o decálogo do Ministério Público, o doutor José Augusto César Salgado. A audiência é toda sua, doutor Mário Luiz Sarrubo. Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Queria cumprimentar o governador Geraldo Alckmin, nosso sempre governador, e que vem de uma terra, tem uma ligação muito grande com o nosso Ministério Público, já que é da terra do César Salgado, que fez o decálogo do promotor de justiça, que é realmente uma bíblia para a atuação de todos os promotores e promotoras de justiça no estado de São Paulo. Grande prazer rever o governador, saudar o nosso Agostinho Turbiani e todos aqueles que participam deste evento, que estou acompanhando desde cedo, evento maravilhoso, que alavanca ainda mais a locomotiva do Brasil, que é o estado de São Paulo. O Ministério Público tem o papel, como foi bem pontuado pelo governador Alckmin, de defensor da sociedade, foi alçado a este papel pela Constituição de 1988, e mais do que isso, em 1988, a nossa Carta Constitucional transformou a instituição no fiador dos direitos sociais da população, da sociedade, ou seja, incumbe ao Ministério Público intervir junto ao Estado para garantir o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer, à segurança, à habitação, a um meio ambiente saudável, enfim, é papel do Ministério Público intervir em políticas públicas. Contudo, esse papel tem que ser exercido sempre com diálogo, com muita responsabilidade. Nesses 30 anos de novo Ministério Público nascido da Constituição Federal, a instituição evidentemente se aprimorou e hoje temos avançado muito nesse diálogo com prefeitos, com governadores aí Brasil afora, procurando sempre construirmos uma sociedade mais justa, uma sociedade fraterna e solidária. A corrupção, e me foi dada esta incumbência pelo nosso Agostinho Turbiani, é um dos grandes problemas do Estado brasileiro, um dos grandes problemas da sociedade brasileira, não é? Na medida em que ela envolve aí um desvio de recursos públicos, recursos estes que pertencem à população, mais especificamente àqueles mais desvalidos, aqueles que mais necessitam do Estado brasileiro. E nós temos, evidentemente, uma grande dificuldade em lidar com a corrupção, porque quando se fala em corrupção, é sempre preciso estabelecer que são vários os crimes que dela decorrem. Além da corrupção ativa e passiva, que todos conhecem, temos o peculato, temos a prevaricação, temos o tráfico de influência e, mais recentemente, que é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, as questões que envolvem as fraudes às licitações. E o grande problema é que a grande maioria desses crimes, dessas infrações penais, elas são cometidas aí, praticadas às escondidas. Não é? Há uma cifra oculta muito grande, porque normalmente esses crimes são praticados por pessoas privilegiadas, economicamente, culturalmente. Portanto, existem aí muitos mecanismos para se ocultar esse tipo de crime que tanto afeta a população, que tanto afeta os negócios no nosso Brasil e também
no estado de São Paulo. São crimes praticados de forma velada, dissimulada, e uma recente pesquisa do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, indica que de 10 a 12% das ações promovidas, que são levadas à justiça para o combate à corrupção como um todo, de todas as ações, apenas 10 a 12% têm um resultado positivo. Ou seja, o índice de condenações ainda é muito pequeno. Não é? E, naturalmente, por conta dos inúmeros mecanismos de escondimento da corrupção. Daí a importância de nós trabalharmos, daí a importância de um Ministério Público forte, de um Ministério Público independente e de um Ministério Público que conte com mecanismos suficientes para combater esta verdadeira pandemia que assola os cofres públicos dos mais variados governos nesse país. A primeira questão importante que nós temos que levar sempre adiante são experiências que tivemos aqui no Estado de São Paulo, no Ministério Público de São Paulo, no passado, e que têm se mostrado realmente muito positivas, que é a absoluta parceria da instituição Ministério Público com os órgãos de controle estatais, como, por exemplo, a Corregedoria do Estado e a Corregedoria do município. É sempre importante essa parceria porque nos leva a resultados muito significativos. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Há alguns anos atrás, quando o Ministério Público de São Paulo faz uma parceria com a Corregedoria do município. Não é? O município monta um instrumento aqui em São Paulo muito importante, que é o CISPATRE. O CISPATRE é um programa que compila todas as informações patrimoniais dos funcionários públicos, dos agentes públicos. O CISPATRE, cada funcionário público do município de São Paulo é obrigado a declarar anualmente quais são os seus bens e eles vão para o CISPATRE e o CISPATRE ele acaba fazendo uma conversa, um cruzamento de dados com outros bancos importantes, como Receita Federal e também e principalmente como o IPTU, né, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Isso permitiu que, por exemplo, alguns anos atrás, essa base de dados do CISPATRE conversando com o IPTU fez com que nós pudéssemos identificar, com atuação conjunta, Ministério Público e Corregedoria do município, pudéssemos identificar variações patrimoniais importantes, por exemplo, em fiscais da prefeitura. E todos esses fiscais que tinham diferenças patrimoniais não declaradas à prefeitura, mas que constavam, por exemplo, no cadastro do IPTU, estavam em postos importantes, mexiam, por exemplo, com construção civil em bairros importantes de São Paulo. Isso acabou nos levando a uma das maiores investigações de combate à corrupção aqui em São Paulo, que foi a questão que envolveu a máfia dos fiscais. Mostra demonstração clara de que parceria entre administração pública e Ministério Público resulta num proveito extraordinário para a população, num proveito extraordinário para a gestão pública aqui no Estado de São Paulo e no Brasil. Esse modelo nós levamos para a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, e isso acabou sendo aplicado Brasil afora, né? Um modelo de São Paulo, um modelo construído Prefeitura de São Paulo, Ministério Público. Um outro instrumento preventivo muito importante que nós temos é a Lei de Lavagem de Dinheiro. A Lei de Lavagem, que foi aprovada lá atrás, já há alguns anos, ela é composta por 3 etapas diferentes, por 3 capítulos diferentes, os tipos penais, os crimes, a área processual, mas ela tem alguns dispositivos que são fundamentais e que acabam se tornando instrumentos muito importantes para o combate
e também para a prevenção da corrupção. Por exemplo, a lei de lavagem de dinheiro determina que as grandes empresas, como joalherias, concessionárias de automóveis e até mesmo empresas imobiliárias, ao identificarem, por exemplo, compras vultosas com dinheiro vivo, devam comunicar essa movimentação que causa estranheza aos órgãos de controle, como, por exemplo, o COAF. O COAF, que foi aí cenário de muita controvérsia no último ano e meio, é um dos mais importantes órgãos de prevenção e de controle da corrupção, na medida em que identifica movimentações financeiras que possam aí identificar, que possam nos levar à corrupção, que possam nos levar a crimes de corrupção e seus congêneros. Não é? Por exemplo, uma movimentação, e nós tivemos isso recentemente no Rio de Janeiro, não é? Uma movimentação numa grande joalheria. Não é? Essa joalheria, alguém compra uma joia aí com valor altíssimo em dinheiro. Se este joalheiro cumprir a lei, ele comunica ao COAF, comunica às autoridades competentes, pode comunicar ao Ministério Público, que a partir daí consta com os instrumentos legais e constitucionais para uma investigação. Se for, por exemplo, algo irrelevante, como, olha, eu gosto de ter dinheiro embaixo do colchão, como lá nos bons tempos, né, que as pessoas guardavam dinheiro embaixo do colchão, isso é possível. Comprovando que tem rendimento, que tem estrutura financeira para aquela compra, não haverá sequer investigação. Não havendo comprovação, caracterizado o enriquecimento ilícito, aí sim é caso de investigação e das medidas cabíveis. Interessante que a corrupção ela tem duas vertentes importantes. Uma delas é a área criminal, mas a outra é a questão da improbidade, que normalmente envolve a improbidade de agentes públicos, e daí a necessidade do Ministério Público, por exemplo, trabalhar no combate à corrupção e, via de consequência, a organização criminosa que sempre está por trás dessa corrupção, de forma organizada, de forma integrada. Não por outra razão, à época ainda subprocurador-geral de Justiça da gestão Dr. Ismânio, nomeado pelo ilustre governador Geraldo Alckmin, nós montamos no Ministério Público de São Paulo o GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado, Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, composto por promotores criminais e por promotores do patrimônio público e social, com aquela ideia de combatermos a corrupção na sua tríplice vertente, porque toda corrupção, toda organização criminosa, ela trabalha com três diferentes vertentes. Uma delas é a organização criminosa, com a sua finalidade precípua. A outra é a necessária lavagem de dinheiro para que aquela empreitada tenha sucesso. E, em terceiro lugar, a corrupção de agentes públicos. Hoje, o GAECO trabalha com promotores do patrimônio público, com promotores especialistas em lavagem de dinheiro e com promotores de justiça especialistas em organização criminosa. Quando deflagramos uma operação, essa operação hoje ela é deflagrada com uma denúncia pelo crime organizado, pela lavagem de dinheiro e também com uma ação civil pública em função da improbidade administrativa eventualmente praticada por agentes públicos. O Ministério Público, que conta também com um órgão destinado a combater a lavagem de dinheiro e também aos cartéis, que é o GEDEC, foi o grande protagonista naquela ação da máfia dos fiscais. Enfim, temos que trabalhar e trabalhar muito na prevenção. Se nós tivermos uma instituição, Ministério Público forte, com uma atuação conjunta com as corregedorias do Estado, do município, que também devem ser fortes, não é? A partir daí, eu tenho certeza, nós vamos diminuir muito a corrupção e deixar que o nosso país, que o nosso Estado de São Paulo possa se desenvolver, que os recursos públicos sejam aí
investidos efetivamente naquilo que interessa, na habitação, na construção de estradas, na construção de escolas, na educação tão importante da nossa população. Queria finalizar, porque me foi pedido para ser rápido, deixar claro que o Ministério Público hoje tem uma visão muito importante da necessidade de desenvolvimento e das consequências das suas ações. Ou seja, o nosso Ministério Público tem, sim, uma visão consequencialista no sentido de que temos que analisar os resultados de cada ação, os resultados econômicos das nossas ações. Por quê? Porque sabemos que a sociedade, sabemos que o Estado, o município, tem uma obrigação de harmonia social e isso exige uma economia forte, isso exige indústria, construção civil, comércio, tudo isso tem que funcionar de forma absolutamente harmônica para o desenvolvimento. Este Fórum Paulista de Desenvolvimento, o FOPA, é um bom exemplo de que as instituições devem e podem conversar em prol do bem-estar da nossa população paulista e brasileira. Contem com o Ministério Público, dialoguem com o Ministério Público, a nossa instituição está aberta para o diálogo, vamos construir juntos caminhos que levem ao desenvolvimento da sociedade, caminhos que nos levem a uma sociedade justa, fraterna e absolutamente solidária. Muito obrigado, muito honrado em poder participar de um evento com tamanha relevância, muito honrado em revê-lo, governador Geraldo Alckmin. Quero deixar claro aqui que tenho uma grande admiração pelo senhor e dizer que hoje é um dia muito importante para São Paulo, na medida em que tenho certeza que caminhos aqui serão construídos para que o nosso Estado avance ainda mais. Muito obrigado a todos e todas e que tenhamos aí um ótimo evento no dia de hoje. Eu quero agradecer ao Dr. Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do nosso Estado, que destacou aqui importantíssimas iniciativas, muitas delas de vanguarda pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, os avanços que foram conquistados na área da legislação, da parceria, da tecnologia. Então, muito obrigado, Dr. Mário Luiz Sarrubo. Fórum Paulista de Desenvolvimento.